Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias nesse momento, na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, nós vamos ler apenas a primeira parte deste versículo. Enquanto você abre sua Bíblia, eu gostaria de externar minha alegria de estar aqui nessa noite, agradecer ao meu pastor Antônio José, pastor dessa igreja, pela oportunidade e pela confiança de nos confiar essa oportunidade para ministrarmos uma palavra que vem de Deus nessa noite. Eu gostaria de cumprimentar também os demais pastores da diretoria que aqui estão. Que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma rica e poderosa, como já vem abençoando. Meus irmãos, Deus colocou ao meu coração um tema muito simples, mas é sobre essa temática que eu gostaria de falar um pouco nessa noite. E o tema dessa noite é crescendo no conhecimento de Cristo. Quem achou diz amém. A palavra de Deus nos diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler apenas esse pequeno trecho. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o grande apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, uma das colunas da igreja primitiva, muito provavelmente, no final de sua vida, na cidade de Roma, escreveu essa segunda carta, essa segunda epístola. E analisando-a, nós percebemos que o assunto que dá início à sua carta é exatamente o mesmo que Pedro se utiliza para concluí-la. Vejamos, ele inicia a sua carta dizendo: Simão Pedro,